Estudo Bíblico Lamentações de Jeremias. Estudo organizado por Débora de Paula. Bibliografia: Comentário Bíblico Moody, Comentários da Bíblia de Estudos Genebra e Comentários da Bíblia Russell Shedd. Introdução. Título: o título desse livro no hebraico é a primeira palavra dos capítulos 1, 2 e 4. Literalmente, ó como, ou ai de mim. O título grego para esses poemas na Septuaginta é Trenoi, o plural de trenos, uma lamentação. Esse título vem do verbo grego tereomai, chorar em voz alta ou lamentar. O termo hebraico para lamentação é kinã, e a métrica peculiar dos poemas deste livro chama-se métrica kinô. É o equivalente hebraico do termo métrica elegíaca. Assim, no Talmude babilônico, o livro aparece com o título de Kinô, Lamentações. O título desse livro na Bíblia Latina é Liber Trenorium, o Livro das Lamentações. Em português, Trenódia significa canto plangente ou lamentação. Autor: o livro não menciona o nome do autor, porém sua autoria é tradicionalmente atribuída ao profeta Jeremias. A Septuaginta contém a seguinte observação como título do primeiro versículo do primeiro capítulo de Lamentações. E aconteceu que depois que Israel foi levada para o cativeiro e Jerusalém se encontrava devastada, Jeremias assentou-se chorando e lamentando esta lamentação por causa de Jerusalém e disse. Então, segue-se o primeiro versículo do primeiro capítulo. A ideia de Jeremias como autor é também sugerida pela afirmação de 2 Crônicas 35, 25, onde nos é dito que o profeta compõe uma lamentação para prantear a morte do rei Josias. Embora nosso livro bíblico de Lamentações não compreenda as lamentações de Jeremias sobre a morte do bom rei Josias, há uma conexão no estilo literário. Deve-se notar que a mesma sensibilidade para com a tristeza nacional encontra-se tanto nas Lamentações como na profecia de Jeremias. Ambas as obras atribuem às calamidades nacionais as mesmas causas pecado nacional e falsa confiança do povo em aliados fracos e traiçoeiros, além da culpa dos seus falsos profetas e sacerdotes relaxados. Imagens semelhantes se encontram em ambas as obras. A frase característica filha de aparece cerca de 20 vezes em cada livro. A lamentação do profeta, seus temores que o levam a pedir a ajuda de Deus, o justo juiz, e a sua expectativa de que finalmente os inimigos de Jerusalém serão castigados, tudo se evidencia de maneira destacadamente manifesta em ambos os livros. Essas similaridades de expressão defendem a identidade do autor. Comparar especialmente Lamentações 3, 48 a 51 e Jeremias 14, 17. Data e ocasião. A ligação entre Lamentações e Jeremias permanece plausível, não só por causa de expressões semelhantes, mas também por causa do cenário e tema dos poemas. O cenário é claramente Judá, especialmente Jerusalém, e quase certamente o período após a queda do reino de Judá para os babilônios, em 586 a.C. e antes da restauração dos exilados, em 538 a.C. O lamento sobre a perda do rei de Judá, capítulo 2, versos 2 e 9, em distinção de outras devastações de Jerusalém, corrige esta ocasião para os lamentos.
A configuração durante o período do exílio babilônico faz do livro de Lamentações uma sequência apropriada para o livro de Jeremias. Como Jeremias havia predito a queda de Jerusalém, Lamentações expressa a dor do próprio evento. Análise. O livro de Lamentações tem um tema principal: o sofrimento que sobreveio a Jerusalém quando Nabucodonosor capturou a cidade em 586 a.C. Numa série de elegias, poesias que seguem o padrão dos hinos fúnebres hebraicos, o autor expressa sua inconsolável tristeza por causa da agonia e da angústia da cidade. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico e cada uma na sua ordem certa, arranjo acróstico. Assim, há 22 versículos em cada capítulo, a não ser o capítulo 3, que tem 66 versículos, empregando 3 vezes seguidas cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. O 5º capítulo conserva o mesmo número de versículos, só que nesse caso a ordem não é alfabética. O primeiro lamento descreve e explica as aflições de Jerusalém em termos gerais. O segundo descreve o desastre com maiores detalhes. Salienta que a destruição da cidade foi um julgamento de Deus contra o pecado. Alguns fatores profundos desse julgamento são elucidados na terceira lamentação. A quarta lamentação sublinha algumas lições que Jerusalém aprendera do julgamento. O 5º e último lamento, mais exatamente é uma oração, descreve como os sofrimentos de Jerusalém levaram-na a lançar-se nos braços da misericórdia divina e a esperar que o Senhor seja novamente gracioso para com Israel, agora purificado no caminho da aflição. Importância religiosa. Os judeus incluíram essa obra entre os 5 rolos a serem lidos em importantes dias comemorativos. O dia estabelecido para a leitura das Lamentações é o 9º dia de Ab, que comemora a queima do templo. Mas sempre o versículo 21 do capítulo 5 é repetido depois do versículo 22, de modo que a leitura possa terminar com uma nota mais positiva. Entre os católicos romanos, o tempo estabelecido para a leitura das Lamentações é o dos 3 últimos dias da Semana Santa. Visto que o livro de Lamentações trata do sofrimento como julgamento contra o pecado, o crente afligido pode encontrar na linguagem do livro a sua própria confissão, auto-humilhação e invocação. O livro de Lamentações é um desafio ao arrependimento dos pecados pessoais, nacionais e internacionais, e à entrega renovada de nossas vidas ao amor imutável de Deus. Embora esse amor esteja sempre presente e seja expansivo, o Deus justo e santo deve certamente julgar os pecadores não arrependidos. Lamentações 1. A arruinada cidade de Sião. O livro de Lamentações chora a captura, a destruição e a devastação da cidade de Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 587 a.C. Tanto o rei Zedequias como seus filhos, seus homens de confiança, o sumo sacerdote e os líderes da cidade foram levados para o cativeiro. Depois, os filhos do rei foram mortos. A cidade foi queimada juntamente com o templo. Todos os objetos de valor foram levados embora. A muralha da cidade foi destruída. Milhares de cativos foram levados, de maneira que a única coisa que restava na cidade e na terra ao redor era uma diminuta população dos mais pobres e ignorantes. Veja Jeremias 52. Verso 1. Como solitário. O primeiro verso define o tema do lamento. Perda da grandeza de Jerusalém. A cidade, uma vez favorecida, é despojada. Viuvez e solidão. Jeremias 15:17.
São imagens típicas de abandono, sujeita a trabalhos forçados. Israel se torna escravo. A escravidão é contrária ao verdadeiro desígnio de Deus para Israel. Os israelitas tinham se tornado uma nação quando Deus os libertou da escravidão no Egito, para que o pudessem servir. Deuteronômio 6, versos 20 a 25, Jeremias 2, 14, Deuteronômio 15, versos 12 a 18. As bênçãos de quem vivia na terra prometida e trabalhava de conformidade com a lei foram substituídas pela punição no exílio e nos trabalhos forçados. Deuteronômio 28, versos 47 a 50. Porquanto o povo, com frequência, tinha quebrado a aliança que eles haviam aceitado ao deixarem o Egito. Êxodo 24, versos 7 a 8. Verso 2. Amantes. Essa é uma palavra usada com ironia para os vizinhos idólatras de Judá, com quem ela voluntariamente havia se consorciado. Jeremias 3:1. A falta de consolo, veja também versos 7, 9 e 16, deve ser comparada com o conforto prometido em Isaías 40, verso 1. Aqui não há limite para os efeitos das devastações da Babilônia. Nota: em certos momentos de sua história, Jerusalém depositou mais confiança em alianças com outras nações do que em Deus, mas essas nações a abandonaram. Deus jamais nos abandona. Deuteronômio 31, versos 6 a 8. Verso 3. Judá foi levada ao exílio. O exílio e a escravidão se tornaram piores por causa do ambiente pagão. A profecia de Isaías se realizou. Isaías 39, versos 5 a 7, 47, versos 8 e 9. Verso 4. Da filha de Sião já se passou todo o seu esplendor. A descrição que o poeta faz é viva. A vida de adoração regular do antigo Estado de Israel é retratada no verso 4. O povo vinha de longe, em peregrinação para o templo, Salmo 84, 5, onde aconteciam os encontros anuais para adoração, como pães, ázimos, pentecostes e tabernáculos. Êxodo 23, versos 14 a 17, Levítico 23, versos 4 a 44. Jerusalém se lotava e os sacerdotes presidiam as celebrações. Agora, suas vidas de acesso estão abandonadas, suas festas não têm convidados, seus portões, lugares de reunião, estão desertos, seus sacerdotes estão em angústia, suas virgens foram arrastadas para longe e ela mesma sofre amargamente. Verso 5. Aqui a queixa vem com uma confissão de pecado. Como os profetas anunciaram, a infidelidade de Judá os trouxe para a tristeza. O juízo divino pelos seus pecados concedeu aos seus inimigos o domínio para forçarem seus filhos ao exílio. Verso 6. Seus príncipes, como animais sem pasto, absolutamente não conseguem escapar ao perseguidor. Os filhos de Zedequias foram capturados e mortos à vista do pai, cujos olhos foram depois arrancados. Jeremias 39, versos 4 a 7. Verso 8. Jerusalém pecou gravemente. O pecado jamais produziu felicidade. Jerusalém, desprezada e profanada por aqueles que antes a honravam, volta as costas envergonhada de sua nudez, pois a corrupção e a negligência trouxeram trágicas consequências. A palavra nudez, nos dois testamentos, se emprega como símbolo da destruição total. O pecado causou ao povo de Deus a perda da bênção e da proteção do Senhor, transformando-o em uma nação como outra qualquer. Verso 9. A imundícia nas suas saias. Claramente visível ao público era sua vergonha em consequência da sua idolatria,
sua falta de misericórdia e sua conduta degenerada. Jeremias 13, versos 20 a 27. Verso 10. Coisas mais estimadas, isto é, os móveis e os utensílios para as ofertas sacrificiais no templo. Jeremias 52, versos 17 a 20. Viu entrar nações no seu santuário. Invasores penetraram no Santo dos Santos, oferecendo evidência nítida que a glória do Senhor tinha se apartado, acentuando assim a humilhação de Israel. Estes estrangeiros eram imundos no sentido moral, legal e cerimonial, e nenhum objeto ou pessoa podia entrar no santuário num estado de imundície. Deuteronômio 23, versos 1 a 14. O que causou surpresa aos israelitas foi que Deus nada fez para proteger seu santuário. Cristo abriu o caminho de acesso à presença de Deus para os gentios. João 14, 6. Verso 11. Gemendo com fome, o povo vendeu coisas valiosas em troca de simples comida. A imagem de desolação se torna viva com sua sugestão de escassez de alimentos. Verso 13. Ao se referir aos ossos, o poeta se refere à estrutura básica para a existência. Em relação à cidade, em Jeremias 52, 13, lê-se que o inimigo queimou o templo, o palácio real e todos os edifícios importantes. Verso 14. Jugo no pescoço como símbolo de submissão e de escravidão. Em Jeremias 27, 2 e 28, versos 10 a 14, temos uma descrição viva disto. Verso 15. Deus tinha convocado uma assembleia solene ou um banquete sacrificial. A festa não é para Israel, mas sim para seus inimigos celebrarem a derrota de Israel. A palavra esmagar refere-se a pisar uvas no lagar, e na Bíblia se usa para exprimir o julgamento e castigo que Deus executa. Isaías 63, 3. Verso 16. Choro dia e noite, segundo Jeremias 14, 17 e 13, 48. Desfazem-se em águas. O tempo verbal indica uma ação contínua, mostrando que há uma corrente ininterrupta de lágrimas. Verso 17. Estende Sião as mãos, um gesto de súplica. Salmo 28, 2, 63, 4, Isaías 65, 2. Judá passava a ser considerado como algo imundo entre as nações, enquanto Deus o havia chamado para desempenhar um papel de testemunha da sua santidade. Êxodo 19, versos 5 e 6. Verso 18. Justo é o Senhor. Sião justifica a punição aplicada pelo Senhor ao reconhecer o seu pecado. No entanto, o pensamento muda de novo rapidamente para a sua escravidão. Verso 20. Alma. A palavra empregada aqui na língua original quer dizer entranhas. Veja Jeremias 4, 19. Verso 21. O dia de julgamento do qual os profetas falavam. Isaías 42. O dia do Senhor torna-se agora um dia de terror para os inimigos de Sião. O lamento de Sião segue o padrão profético, em que os inimigos que administram o castigo divino finalmente chegam a sofrer eles mesmos. Jeremias 25, versos 15 a 38, Jeremias 50 e 51. Verso 22. Sião roga por vingança. A espada está em suas ruas e o silêncio de morte está em todos os lares. Verso 20. Que seus exultantes inimigos experimentem o mesmo, ela ora. Deles outros tantos gemidos e um coração exatamente tão sofredor quanto o meu.